Olá, tudo bem com você? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos estudando a Palavra de Deus, esta série de estudos sobre a lei moral e a lei cerimonial. Que bom que você está aí comigo, vendo este vídeo. E esse estudo é um estudo muito especial. Aqui chega mais um final desta série, São primeiro, segundo, terceiro, o quarto e o quinto. Este é o quinto vídeo desta série, E você é muito especial por você estar assistindo essas mensagens aí destas séries, Séries de estudos aí falando sobre a lei moral e a lei cerimonial. Em outros estudos, eu creio que você já conhece, Lei moral foi escrito com o dedo de Deus, de acordo com Êxodo capítulo 31, versículo 18. A lei moral é a lei dos 10 mandamentos, que Deus escreveu com seu próprio dedo, aqueles 10 mandamentos que está em Êxodo capítulo 20, os versos de 3 a 17. E a lei cerimonial era leis de cerimônias, ou seja, foi abolida quando Jesus veio, que foi crucificado. Jesus foi crucificado ali, esta lei foi abolida, não foi válida mais. Esta lei cerimonial foi escrita por Moisés. A lei de cerimônia, ela fala dos sábados dos homens, que eram os dias festivos durante todo o ano, e também aquela lei de sacrifício, ou seja, sacrifício de animal. E quando Jesus veio de uma vez por todas, ali foi eliminado, ali foi apagado, ali foi abolido aquela lei, tá bom? Lei cerimonial escrito com Moisés, escrito por Moisés num livro da lei. De acordo com a palavra de Deus, Neemias capítulo 8, versículo 1, e também Deuteronômio capítulo 31, o versículo 9, foi escrito por Moisés. E ao escrever aquela lei por Moisés, foi dado ordem aos levitas que colocassem por lá de fora da arca. Capítulo 31 de Deuteronômio, o versículo é o 26. O título desta mensagem de hoje, desse estudo de hoje, é: Paulo guardou sábado ou domingo? O apóstolo Paulo guardou sábado ou domingo? É isso mesmo, Tudo isso aí e muito mais vamos ver a partir de agora nesse estudo, esse estudo número 5, tá bom? Muitas pessoas às vezes encostam ou estudam, enfim, os livros de Paulo, as cartas de Paulo, e principalmente você que é de outras denominações, talvez direto ou indiretamente, não sei, talvez você ter sincero, mas você não tem discernimento das leis, lei moral, lei cerimonial, e diz que Paulo aboliu a lei, ou seja, Paulo não guardou o sábado. É o que nós vamos ver agora. Todas as vezes que Paulo fala mal da lei, ele está falando da lei cerimonial, aquela que foi abolida. Mas também ele fala bem da lei, e quando ele fala bem da lei, de acordo, por exemplo, Romanos 7, versículo 12, ele diz que a lei é boa, santa, pura e justa. Ele está falando da lei moral.
a lei dos 10 mandamentos. Olha só, pega a sua Bíblia, confira conosco, Atos capítulo 13. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, em Atos capítulo 13, e veja só o que acontece. Paulo, nas suas viagens missionárias, desde a primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem missionária, Paulo, em momento nenhum, não prega sobre o domingo, não fala sobre a guarda do domingo, né? Tanto, por exemplo, na igreja de Chipre e também Antioquia, né? Macedônia, Tessalônica, enfim, e assim sucessivamente, em momento nenhum, Paulo não prega sobre a guarda do domingo. Paulo, ele, muito pelo contrário, ele fala sobre o sábado semanal, aquele sábado da lei moral que foi escrito com o dedo de Deus. Jamais Paulo desobedeceu, jamais Paulo anulou a lei de Deus. Assim como Jesus também não anulou. Até que Paulo diz: seja o meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Cristo não anulou a lei do Pai, a lei dos 10 mandamentos, né? Paulo muito menos anulou. Em Atos capítulo 13, o versículo 26 diz assim: varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temeis a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Então Paulo diz assim: a vós foi enviada a palavra desta salvação. No versículo 27, Paulo diz assim: por não terem conhecido a este os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se lê todos os sábados. Cumprindo a voz dos profetas que se lê todos os sábados. Entende? Obviamente está falando do sábado semanal. E aí, no versículo 42 do mesmo capítulo 13, diz assim: e saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Olha só, os judeus estavam ali ouvindo Paulo, saiu da igreja, mas ali ficou os gentios. E os gentios disseram assim: olha, no próximo sábado nós queremos ouvir as mesmas coisas, né? Entende? Então veja que Paulo aqui está falando do sábado semanal, do mandamento, o quarto mandamento da lei de Deus, a lei moral. Entende? No versículo 44, ainda do mesmo capítulo 13, diz o seguinte: e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Olha só, né? Que maravilha. Agora, no capítulo 11, volta aí para o capítulo 11 de Atos, diz o seguinte, no versículo 25, diz assim: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. No versículo 26,
E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então veja, Paulo pregou em Antioquia, também em outras cidades, e ali muitos puderam conhecer, né, a verdade, a mensagem verdadeira. Mas aí no capítulo 14 de Atos, nós estamos aqui na igreja primitiva, né, na igreja de Atos, a última igreja ali deixada por Cristo, né, a igreja de Atos, ou seja, após Cristo ter subido para o Pai, ele deu todas as instruções para os discípulos, né, para os seus apóstolos. E no capítulo 14 de Atos, o versículo 21 diz assim: ou melhor, no capítulo 16 de Atos, no versículo 13, 16, 13, diz assim: no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para orar, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então veja, no sábado seguinte, Paulo, em direção ao rio, ali sentou ali, ou seja, deu aquele estudo, aquele sermão ali. As mulheres que ali estavam gostaram sim do sermão de Paulo, né? O importante aqui é ver que Paulo, ele tinha esse costume de nos sábados, né? Não no domingo, mas nos sábados. Isso significa que Paulo obedecia sim o quarto mandamento da lei de Deus, da lei moral. Em Atos capítulo 17, Paulo ali em Tessalônica, versículo 2, Atos 17, versículo 2, diz o seguinte: e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados, olha, é costume de Paulo, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Gente, Paulo disputou com eles sobre as Escrituras, ali na igreja de Tessalônica, né? Os tessalonicenses. No versículo 17, continua dizendo: de sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Todos os sábados, tanto na praça, ali com os judeus, né, e também os gentios, ele estudavam a respeito ali do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas em nenhum momento vocês ou nós vemos aqui Paulo, né,
pregar sobre o domingo, relatar sobre o domingo, dizer que o domingo é um dia de guarda, dizendo que o domingo é um dia do Senhor. Paulo em momento nenhum não falou isso, né? Paulo aqui ele aborda muito o sábado, o sábado semanal, o sábado da lei moral, a lei que foi escrita com o dedo de Deus. Porque Paulo sabia que aquela lei não podia ser mudada ou ser violada. Paulo sabia disso, porque o que Deus faz durará eternamente. Eclesiastes capítulo 3, o versículo 14. Tanto na igreja de Tessalônica, como também na Macedônia, como também em Antioquia, em momento nenhum Paulo não pregou ali para os gentios e também para os judeus sobre o domingo. Paulo pregou sobre o sábado. Portanto, você, meu amigo, minha amiga, que está me assistindo por este vídeo, talvez você é sincero à palavra de Deus, mas aqui nenhuma dessas igrejas Paulo pregou sobre o domingo, mas sim sobre o sábado, né? E aí você usa o livro de Paulo, você usa as cartas de Paulo para dizer que Paulo aboliu a lei, para dizer que Paulo pregou contra o sábado. Paulo não pregou contra o sábado de Deus, de maneira alguma. No decorrer desta mensagem, também das outras mensagens, você já ouviu falar da lei moral e a lei cerimonial. Quando Paulo fala contra a lei, ele está falando da lei cerimonial. Paulo não está falando da lei moral. Quando Paulo fala dos sábados, ele está falando dos sábados cerimoniais. Os sábados que foram abolidos, os sábados cerimoniais, né? Como diz lá em Colossenses capítulo 2, o versículo 14 e também versículo 16. Paulo está falando ali da lei cerimonial, não da lei moral. E aqui em Mateus capítulo 22, versículo 29 diz assim: errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Agora você conhece agora, né? Atos 17, o versículo 30, Deus diz que não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo da ignorância, ou seja, o tempo que você não sabia, mas agora você sabe. Agora é você e Deus, tá? Não podemos lutar contra Deus. Se lutarmos contra Deus, nós não fazemos parte com Deus, entende? Em Mateus capítulo 5, versículo 19 diz que aquele que ensinar um destes mandamentos erradamente aos homens será considerado o mínimo no reino dos céus. E aí, você quer ser o mínimo no reino dos céus ou você quer fazer parte com Deus lá no céu? Obviamente que quer fazer parte com Deus no céu. Então, vamos obedecer a palavra. Vamos obedecer a Deus no que diz respeito às Escrituras, tá? Quem vai salvar você é Deus, pelos méritos de Jesus. Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Não é padre, não é pastor, não é líder religioso que vai salvar a sua vida, é Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 12, que debaixo deste céu não há nenhum nome dado pelo qual pode salvar a humanidade, senão pelo nome de Cristo Jesus. É por Cristo Jesus, tá bom? Atos capítulo 5, versículo 29,
Pedro diz o seguinte: importa obedecer a Deus do que aos homens. É a Deus, meu amigo, que nós devemos obedecer, porque é Ele que vai nos dar vida eterna. E Jesus diz, João 17, versículo 3: a vida é esta, é que conheça a Ti como o único Deus verdadeiro. Quer ter vida eterna? Sim ou não? Eu quero sim. E você? Pois é. O apelo que eu faço a você é: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não deixa para amanhã o que pode fazer hoje. Tá bom? Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.